Turma, Dr. Leonardo Clement aqui, continuo com o meu amigo Wesley Pinto. Sejam bem-vindos ao terceiro vídeo do nosso workshop online sobre manejo ou restrição de movimentos da coluna. Nesse vídeo especificamente, que tem sido um vídeo bem aguardado aí, nós vamos falar sobre as técnicas, algumas das técnicas que estão aqui, dispositivos para obter uma restrição de movimentos da coluna. Vamos falar um pouco sobre as verdades e mitos, um pouquinho sobre essas novas recomendações, o que elas falam a respeito desses dispositivos como colar cervical, prancha rígida, longa e curta, prancha scoop, maca vácuo, CAD, autoextração veicular. Vamos passear por esses conteúdos. Agora é importante que você assista, caso você não tenha assistido os vídeos 1 e 2 desse workshop, os links estão aqui nessa tela, porque sem o conteúdo do vídeo 1 e 2, isso aqui não faz tanto sentido assim. Então lá nós falamos sobre de onde vêm essas evidências, quais são as fontes de literatura, com todos os links para você poder acessar os artigos, os textos originais. No vídeo 2 nós falamos sobre os critérios para tomar a decisão de colocar em prática algo de restrição de movimento ou não. Então falamos sobre o Nexus, falamos sobre o CCR, falamos sobre o protocolo Marshall, que vem lá do protocolo alemão, que você usa no seu serviço. E agora vamos entrar nessas técnicas aí. Essas preferências. Essas preferências. Eu acho que vale a pena citar sempre esse termo de preferências, que aí nos remete a lembrar de princípios de preferência. Então, o princípio deve ser mantido, porém, a prioridade ou a preferência pode ser modificada de acordo com o equipamento que você tem, ou a disponibilidade de material, ou condição do doente, aí vai todos aqueles 5 critérios da preferência. Que nós já comentamos em vídeos anteriores. Lembrando que princípios são imutáveis, então um princípio é não causar mais dano. Você sabia, Wesley, por sinal, no PHTLS nona edição, porque o PHTLS ele traz ali os princípios de ouro do atendimento. Perfeito. E o último princípio que ele mencionava na oitava edição aqui, que era o princípio de não causar mais danos, se eu não me engano era o 15º princípio, ele fala sobre os aqui, princípios 475. Olha que coisa curiosa que eu encontrei nessa atualização. Eu vou até aproveitar e discutir um pouquinho isso aqui contigo no início desse vídeo, eu não estava programado, mas eu acho que cabe essa discussão. Observe, nos princípios de ouro, o último princípio, tá aqui, vamos lá, o 15º princípio, acima de tudo não causar mais danos. Okay. Não sei se você se atentou para esse detalhe, mas na nona edição, além do capítulo vi no início, o que eu acho que é fundamental, ótimo, porque na verdade aqui ele funcionava como um resumão. Na verdade, esses 15 princípios de ouro acaba sendo um resumão. Sim, um overview, né? Mas a ideia é que ele tenha esse conceito antes de começar a estudar. Concordo. Os atendimentos, né? Então aqui ele trouxe aqui no capítulo logo 2, e olha só, eu fiquei surpreso com essa mudança. Eu tenho até encontrei uma possível explicação, mas eu queria saber de você a sua opinião. Quando a gente coloca aqui os princípios de ouro, só tem 14 e ele tirou o 15º princípio, não causar mais danos. Olha que coisa. Qual é a sua explicação para isso? Minha explicação é que esse princípio é tão óbvio, tão importante, tão fundamental e insubstituível que, na opinião dele, olha, eu não vou nem colocar mais, porque está parecendo que é alguma coisa aí que a pessoa tem, não sei. Realmente a coisa mais importante é não causar mais danos. Além disso, além de ser muito importante essa ideia de não causar mais danos, isso foi por muitos anos atrelado, não causar mais danos, à imobilização total da coluna. Não posso dizer categoricamente que seria isso, mas pode ser uma explicação, um dos viés. O viés maior é isso, que não causar mais dano é o princípio magno de qualquer atendimento pré-hospitalar e até intra-hospitalar. A questão de não causar mais danos, muitas pessoas podem pensar assim, não causar mais danos através de uma atitude ativa, mas pode ser também através de deixar de fazer algo que precisava ser feito. Perfeito. Então o paciente que está em hipóxia, o paciente que está em hipovolemia, se você não faz um transporte rápido, se você não corrige isso, você está causando mais danos por não ter corrigido algo que você tinha o dever de corrigir. Acredito que o conceito de não causar mais danos esteja sendo permeado em todos os outros itens ali. Perfeito. De uma forma mais tímida, mas está falando alguma coisa. É um conceito onipresente. Então, um desses princípios, que é o princípio que interessa aqui para nosso workshop, é o princípio de, óbvio, não causar mais danos, mas de que forma? Evitando um movimento desnecessário da coluna quando houver um risco de lesão, seja a depender dos critérios pela cinemática, pela epidemiologia, pelo aspecto clínico que o paciente está. Então esse é o princípio que se aplica aí em qualquer preferência. Agora,
vamos entrar nas preferências. Vale a pena lembrar, nesse momento, Leonardo, que as lesões instáveis da coluna vertebral são pequenas, a epidemiologia internacional é pequena, coisa de 2% dos traumas vertemedulares se tornam realmente lesões estáveis. Além disso, para se tornar uma lesão instável, uma lesão que está estável, para se tornar uma lesão estável, ela precisa de uma quantidade de Joule muito grande, ou seja, de um movimento tão quanto que causou a lesão primária. E isso a vítima normalmente não faz, esse movimento tão absurdo. Porque quando há uma lesão, por exemplo, de fratura óssea, que não existe só a lesão de fratura óssea, pode existir a possibilidade de ter lesão medular e não ter lesão óssea, pode existir a possibilidade de ter lesão óssea e não ter medular, e pode existir as duas, né? Mas normalmente quando tem fratura ou lesão óssea, fratura, subluxação, há um fenômeno que circunda aquela lesão, sangramento, espasmos musculares, edema e a própria dor, que faz com que a própria vítima se autorregule ou se proteja na sua extração ou no seu movimento. E é o que acontece com a gente. Eu sempre gosto de lembrar do torcicolo, né? Eu sei que não é uma boa comparação, mas quando a gente está com uma dor no pescoço, a gente vai se autorregular a posição que vai ficar melhor. Os estudos vêm mostrando isso, que quando a vítima está bem confiante, você consegue confiar no que ela está falando, né? As respostas são confiáveis e que ela consegue segurar o pescoço, ela consegue ter um limite melhor do que a gente está manipulando aquele pescoço dela. E aí entra nessa discussão do colar, né? O colar cervical, muitos eventos, discussões sobre isso, os americanos, grande parte ainda sugerem, recomendam o uso do colar de forma orientada, quando realmente vai se fazer um benefício. Vale ressaltar que vários estudos demonstraram que o colar cervical, esse rígido comum que nós utilizamos... Esse aqui, né? Exatamente. Até esse não é tão o mais comum hoje no Brasil, né? Sim. Tem um ainda com uma qualidade até pior que esse. Que não é ajustado, que não é ajustado. Esse é um colar até considerado bom. Tem outros colares aí muito pior do que isso. Vale lembrar que a gente não está fazendo propaganda de marca nenhuma. Com certeza. Né? Nenhum tipo de patrocínio aqui, apenas um. Só para a gente mostrar, nós mostrarmos os colares. Só que assim, o colar rígido, que esse é um tipo de colar rígido, ele tem vários malefícios, né? Mesmo estando no tamanho adequado do pescoço da vítima, bem posicionado, vários estudos já mostraram que a vítima consegue manipular esse pescoço até 30 graus. Certo? Então ele consegue manipular, flexionar, estender e colocar o pescoço de lado. Isso quando é colocado de forma adequada, do tamanho adequado. Quando de forma inadequada, essa movimentação é ainda maior. Ainda é maior. Então o colar, eu considero ele mais um lembrete à vítima de que ela não deve manipular muito o pescoço. É um lembrete. Quando ela for tentar mexer, ela vai saber que tem alguma coisa ali incomodando para ela não ficar movimentando tão agressivamente. Mas pode ser também uma contraindicação. Por exemplo, hoje os protocolos internacionais de resgate veicular, eles solicitam que sejam extraídas a vítima, na maioria das vezes, sem o colar. Né? É uma decisão lá do socorrista e pode sair só com a manipulação da estabilização manual. Porque o colar, há uma tendência da vítima criar uma posição antálgica, né? Ela pressionar em cima do colar e isso pode piorar se tiver uma lesão próxima de ficar instável. Vale lembrar que o movimento não é prioritário, existe a lesão instável por movimentação, mas a lesão instável pode se tornar por força. Isso é importante a gente lembrar na vítima que está agitada, a gente ficar tentando fazer força com ela, lutando, né? Tem um autor, House, que é um grande, Mark House, que é um grande estudioso sobre restrição de movimento da coluna e fala que nós lutamos com a vítima. E muitas das vezes a gente se pega lutando com a vítima, não é a melhor opção. A outra questão, eu citei, se não me engano, num outro vídeo, mas uma revisão crítica do Daniel, um médico aqui do Brasil, que nos mostra vários malefícios do colar cervical. Um deles é a possibilidade de lesão por pressão, que pode virar uma úlcera, né? Não necessariamente todas as lesões viram úlceras. E essa lesão por pressão, ela pode se estabelecer num tempo diferente a depender do paciente e da condição de base. Existem estudos que a gente pode até, vamos colocar aqui para vocês, que compararam as lesões 8 dias depois e fizeram uma correlação que essas lesões por pressão ocorreram pelo uso inadequado de prancha rígida e colar cervical. Eu mesmo já tive várias experiências de uma colega, há pouco tempo atrás, eu visitava no CTI e ela está com lesão no queixo absurda
por causa de um colar que não foi retirado na hora certa ou não foi recolocado um colar de longa permanência. Existem colares de longa permanência, onde são mais macios e tal. Outra contraindicação do colar, ela está na vítima com risco, o TCE grave, com risco de hipertensão intracraniana, tá? Que não é difícil de ser avaliado na cena, de ser suspeitado. De ser suspeitado, não é difícil. Não, uma vítima grave, com Glasgow mal, com a cinemática envolvendo crânio, ou com uma lesão já visível no crânio, e que ela tenha sinais de anisocoria, hipertensão divergente, que pode ou não pode acontecer de forma rápida na hipertensão intracraniana, ou sinais de lateralidade inadequado, ou o sinal de Glasgow caindo abaixo de 2 pontos rapidamente, você pode... Sinal de Guaxinim, sinal de Battle. Você pode pensar na hipertensão intracraniana, e aí o colar ele pode ser um malefício, né? Dificultando o retorno ou a vascularização cerebral e aumentando a hipertensão intracraniana. Então, nesse caso, a preferência pode ser por estabilização manual ou usar só o head block e passar os cintos. Nós não falamos, não escrevemos aqui, mas é até interessante a gente falar um pouquinho sobre o head block, que é uma crença que eu mesmo já tive por muito tempo e está caindo há pouco tempo, é que para mim o head block só podia usar com a prancha rígida, acoplado na prancha rígida, mas isso não é uma realidade. Nós podemos usar o head block. Pode usar o head block na maca simples, né? No Rio de Janeiro nós temos usado o head block preso à maca simples, porque se a vítima é considerada imobilização completa na maca simples, com tirantes passados. A maca simples é a própria maca da ambulância com colchãozinho. A ambulância com colchão, e ele só está indo mais confortável, né? E ele vai ficar preso nos cintos, e você não quer que ele movimente o pescoço por algum critério definidor, pode colocar o head block na maca simples. Então, no meu serviço a gente tem um head block já preso à maca, a base do head block preso à maca, e quando nós decidimos por autoextração assistida ou alguma retirada da prancha ainda no pré-hospitalar, a gente vai falar sobre isso também, nós podemos utilizar o head block na maca simples. Então existem também, Wesley, outras possíveis complicações que o colar cervical pode trazer, como dificuldade de manejo de uma via aérea, como possibilidade de broncoaspiração. Perfeito. Ou seja, dor, desconforto, ansiedade, que pode piorar outros parâmetros. Então, realmente o colar cervical não é simplesmente algo que na dúvida coloca, é algo que não traz risco, só tem como trazer benefício, não é bem por aí. Não é bem por aí. Então, para a pergunta, será que o colar cervical está em desuso ou deveria começar a ser usado menos do que vem sendo usado? A minha resposta para essas coisas, tanto do colar quanto da prancha, é que eu acho que eles vão se reinventar. Perfeito. Né? Eles vão se adaptar às evidências que estão sendo publicadas. Então, os fabricantes vão se reinventar. Existe já colar de abertura de via aérea, eles chamam de pescoço livre, né, que foi criado em Israel, exatamente pensando nessa questão de não pressionar o pescoço. Tem uma pesquisa que também nós vamos colocar aqui, dos israelenses, foi muito interessante. Eles pesquisaram mais de 2.000 vítimas, onde eram todas vítimas de atentado terrorista. E o colar cervical e a imobilização completa com prancha, chamada imobilização total na época, demorava a transferência da vítima. E aí eles correlacionaram isso com o maior número de óbitos nas vítimas que estavam sendo imobilizadas do que as vítimas que não foram imobilizadas. Eu tive o prazer de conversar com 2 israelenses, quando vieram no Brasil treinar até o uso desse colar, e eles disseram que esse colar foi criado pensando também nas vítimas que eram de atentado terrorista, que tinha pedaço de osso do terrorista, ou relógio, algum pedaço de artefato daquela bomba suja presa ao pescoço, e quando as pessoas colocavam o colar, empurravam mais ainda o artefato, e a cirurgia de cabeça e pescoço era um pouco mais complicada, podendo causar lesão secundária que o colar era para prevenir, o colar estava forçando, não o colar, mas o uso inadequado do colar. Perfeito. Então, eu costumo dizer que a gente não deve condenar o colar, o CAD e a prancha. Na verdade, devemos reorientar as pessoas que vão tomar a decisão do uso deles. É uma tomada de decisão mais
com raciocínio crítico. Existem muitas crenças e condutas que já estão medulares de tanto repetir, de tanto ser falado, de que não automaticamente letra A é igual a colar. Isso é bom. Isso que a gente tem que começar a desmistificar, como você falou, é o objetivo desse workshop, é trazer... Isso nunca foi assim, letra A é igual nunca a colar era cervical. para fazer, nunca era para, mas essa tinha uma crença popular dentro dos profissionais da área. Brasil, e a interpretação das pessoas que a estabilização cervical é igual a colar cervical. Então, a grande mensagem que eu acho que a gente tem que trazer aqui nesse workshop é: existe um raciocínio crítico, um entendimento do porquê. E não simplesmente vamos aprender mecanicamente a fazer igual em todos os pacientes, porque isso não é o melhor. Não é. Já foi o que eu acho que foi necessário, Leonardo. Assim, há muitos anos atrás precisou começar por algum lugar e começar padronizando. Hoje, o profissional de APH, eu acho que vale a pena a gente falar isso, né? Você é um grande estudioso em APH e um grande incentivador no Brasil. Eu também gosto muito de APH. Nós temos que trazer ciência para o APH. E o profissional de APH não é um cara que não deu certo em todos os lugares e quis fazer APH, não. Ele é um profissional que quis APH porque ele entende a ciência do APH e gosta de fazer APH. Perfeito. Esse ponto eu acho que vale a pena. Voltando ao colar, tem várias pesquisas mostrando que lesões altas de C1 e C2, pesquisas utilizando cadáveres, inclusive, e utilizando pessoas saudáveis, quando coloca o colar, essas vértebras elas se afastam, né? E aí podendo causar uma lesão secundária. Mas como é que eu vou saber no APH se é lesão alta ou não? É um pouco mais difícil, é quase impossível, mas é só para saber que não traz totalmente benefício, né? Então, lesões que você encontra um edema muito grande do pescoço, uma laceração, trauma penetrante, por exemplo, não é mais considerado, mesmo que o trauma penetrante seja no pescoço. O ideal é que você não utilize o colar cervical como base para tudo. Só que essa preferência também, Leonardo, vai ter o conhecimento do socorrista e a quantidade de pessoas no atendimento. É bem mais fácil quando tem muita gente, né? Bombeiro, SAMU, todo mundo junto atendendo, que deveria ser o padrão para colisões, por exemplo, queda de moto. E aí você tem uma pessoa só para estabilizar a cervical, isso é fácil, né? Agora, quando você não tem essa pessoa, você vai ter que criar um artefato, né? Ou headblock na maca simples, usar um tirante que realmente esteja preso, que é um outro problema. Muitas das vezes a gente fica brigando que quer fazer imobilização completa, ou vulgo, ou imobilização total, que dizíamos antigamente, mas os tirantes estão todos soltos. Aí é uma pergunta que cabe: nós imobilizamos bem mesmo? Nós estamos brigando por uma coisa que nós fazemos tão bem? Existem vários estudos mostrando que a partir de 4 centímetros de tirante solto, a vítima consegue movimentar para qualquer lado que ele tiver na prancha. E será que realmente estamos imobilizando? Então vale essa autorreflexão para até se reorganizar para restringir melhor ela na maca simples, porque na maca simples vai precisar ter os tirantes também bem presos, bem organizadinhos ali na vítima. No Brasil a gente tem um outro problema, né? A gente vê muitos serviços às vezes usando só atadura como tirante. Eu tenho viajado o país e percebi isso. Isso não pode, né? Não dá para você tentar usar atadura como tirante. Tem que ser um tirante de boa qualidade. Essas discussões estão bem claras no nosso curso de trauma, na parte prática, onde nós vamos praticar a utilização do cinto, como colocar, onde colocar. Acho que cabe falar sobre isso. Não, com certeza, vale a pena. Agora, assim, falando de restrição de movimento, aqui bem no iniciozinho, uma das técnicas talvez mais eficazes para conseguir uma restrição e que muitas vezes passa batido, não é comentada, e até eu fiquei presente ainda mais depois que nós discutimos a abordagem de um paciente dentro do veículo, quando você me falou, olha, a abordagem ali pelo para-brisa, de frente para o paciente, porque no momento que você fala com ele, se você está na lateral, ele já vai virar a cabeça. Então isso me faz pensar numa coisa. Uma das coisas que nós mais fazemos também é conversar com o paciente, até dentro da ambulância, para tentar conscientizar, sempre que o paciente tiver possibilidade de entendimento, para conscientizar ele, para que ele não busque mexer a cabeça. Foi ótimo você lembrar disso, Leonardo. Vale a pena lembrar que o protocolo não ficou mais fácil, não. O protocolo ficou um pouco mais difícil. No sentido de que, para mim, eu gosto, eu adoro porque me exercita muito. No sentido de que você vai ter que se dedicar mais ao doente e menos só ao mecanismo. Antigamente, mecanismo de trauma grave, embala rápido, empacota, embala e corre. Hoje não, você tem que conversar mais com a vítima,
você tem que sentir se ela realmente está confiável a ponto de fazer uma autoextração, você tem que perceber se ela realmente entendeu quando você for fazer a autoextração, se ela vai tomar as decisões do jeito que você pediu. Durante a autoextração, se você não ficar numa linha reta com ela, olhando para ela, por exemplo, se você mudar a direção, ela vai mudar a direção junto contigo. Se você no primeiro momento falou, só olha para mim e você vira, ela vai virar junto, né? Então, eu tive essa experiência no dia a dia, com atendimento até com uma equipe do SAMU, e tinha uma colega que tinha treinado uma semana antes comigo e ela fez isso, vamos fazer a autoextração nessa vítima aqui. Não, beleza, então deixa que eu faço. Olha só pra mim, ela foi dar um passo pro lado assim, a vítima começou a ir, mas é pra eu te acompanhar? A própria vítima falou, é pra eu te acompanhar? Eu falei, tá vendo? Olha só, a vítima corrigiu uma falha nossa, quando você tentou mudar a posição, porque quando você fala para olhar para você, se ela está consciente, ela vai fazer exatamente o que você pedir. A outra questão importante é lembrar que ao se aproximar de um evento, por exemplo, com colisão com um carro, por exemplo, é você olhar no olho da vítima, tentar o mais próximo ficar de frente para a vítima, reconhecer ela e ela te reconhecer para as coisas continuarem. Isso é um conceito do resgate veicular, que eu acho que a equipe do SAMU, que não são do Corpo de Bombeiros, tem que começar a se aproximar e se apropriar desses conceitos. Porque assim, minha visão em relação a isso, e talvez vai ajudar em quem está lá do outro lado, é que para trabalhar com APH, com urgência e emergência, nós lidamos com um mundo de informações e de conhecimentos. Você vai atender paciente pediátrico, vai atender idoso, adulto, gestante, vai atender emergências clínicas, cirúrgicas, psiquiátricas, obstétricas. Então, são tantos conteúdos para você dominar, que óbvio que não dá para um profissional de APH ser ultra especialista em cada uma das áreas. Não é isso que nós estamos falando. Você não precisa ter o conhecimento, se você é um profissional do SAMU, igual ao que o Wesley, ao que um bombeiro militar que é especialista em resgate veicular, não é exatamente isso. Mas é importante, na medida que nós vamos... Eu sempre falo, a estratégia de aprendizagem. Comece aprendendo o básico de tudo. Perfeito. Se torne um bom generalista. Esse é o primeiro passo, para a partir daí, com uma boa base, você conseguir aprofundar em cada tema. Como você construir um imóvel querendo começar pela cobertura, não faz o menor sentido. Tem que ter uma boa fundação. A boa fundação de um conhecimento, na minha visão, é entender um pouco de cada coisa. Por isso que quando eu vou para um PHTLS, por exemplo, eu acho uma metodologia genial. Um ITLS é uma metodologia genial, um BLS, um ACLS. Eles não vão te tornar um cardiologista, mas vai pegar aquele profissional que está começando ou que ainda não tem isso estruturado na cabeça, vai ensinar o básico para ele ser um bom generalista naquele assunto e que ele possa a partir daí desenvolver. Então, óbvio que o PHTLS ele não vai ser uma retirada ângulo 0, 30 graus, 60 graus, não vai entrar em tantos detalhes, abordagem frontal, às vezes ele é um pouquinho mais aproximativo, agora a gente tem que ter a visão. Aquilo não é a ponta do conhecimento, mas é o necessário para a gente começar a estruturar uma aprendizagem que a gente possa evoluir. Pelo menos a fazer uma pequena aderência ao conhecimento. Você não pode ficar às margens do que o Corpo de Bombeiros, por exemplo, está discutindo. As competições de resgate veicular é um bom caminho, pelo menos assistir, ler sobre os resultados das competições, ver o que está sendo discutido, né? Eu não sou a referência para discutir sobre as competições hoje que acontecem no mundo inteiro, mas eu acompanho fervorosamente e pergunto, discuto, tenho conhecimento como militar. Mas o profissional de APH, ele é um papel fundamental para a tomada de decisão de como vai extrair a vítima do carro. Então, se você está pelo SAMU, fazendo parte de um atendimento junto com o Corpo de Bombeiro e a vítima está presa, esse é um caso comum que você não vai conseguir atender sozinho. Vai precisar do Corpo de Bombeiro ajudando para poder fazer o desencarceramento. E a depender da situação, até às vezes é serviço de resgate de rodovia. Ou rodovia, exatamente. Não necessariamente o bombeiro. Mas se você vai trabalhar com uma equipe que já tem esses conceitos de resgate veicular bem estabelecidos, você tem que ter um mínimo, porque senão você vai queimar etapas que nós vamos discutir, inclusive, no nosso curso, vai queimar etapas que não deveriam ser queimadas. E na hora de tomar decisão, outra pessoa pode ser que tome decisão por você, que é o profissional do APH. Então, o profissional do APH é que vai sinalizar para a equipe, por exemplo, se a vítima está estável ou instável. E com base nessa sinalização, vão ser tomadas decisões de como fazer a retirada. Então, se você não ficar na ambulância esperando a vítima sair das ferragens, né, as ferragens serem liberadas da vítima, para poder você começar o atendimento, isso já é claro que é um atendimento desatualizado. Perfeito. Okay?
O objetivo do workshop, obviamente, não tem a menor condição de entrar de forma mais aprofundada em cada um desses temas. A ideia aqui é trazer essa visão geral, trazer essa conscientização. Nós temos o nosso curso, que é o Suporte ao Trauma no APH, que aí sim traz, pela modalidade de ser online, a gente tem uma margem muito maior de possibilidades de abordagem que às vezes um curso presencial que é ali limitado em 2 dias. Então isso vai ser muito mais abordado lá. E a gente vai falar sobre o curso, sobre como funciona, sobre quais são os assuntos, como você pode fazer parte, qual é a ideia, tudo isso a gente vai falar no vídeo 4 desse workshop, que é o próximo vídeo que a gente vai postar. Então a gente deixa lá todos os detalhes. Caso você tenha interesse em se aprofundar mais e se qualificar, a gente deixa isso para o próximo vídeo. E é interessante que assim, o curso online, o que ele proporciona? Atualização. Né? Continuada. É uma educação permanente. Atualizou alguma discussão, nós vamos estar atualizando ele. Isso é uma das queixas que eu tenho, assim, eu adoro o livro-texto, consumo o livro-texto, leio o livro-texto. É necessário. É necessário, é indispensável, mas hoje em dia, com a velocidade, na verdade não é só hoje em dia, sempre foi assim, com a velocidade que nova, porque o APH, o GC Emergência, ainda tem muita coisa para ser descoberta, estudada e refinada. Então vai surgindo e para você, imagine para você um autor, um livro como esse que tem talvez aqui 30, 40, 50 autores coautores, para organizar isso, para pegar todo o material, para fazer a edição, para imprimir, para distribuir, para traduzir, quanto tempo isso leva? Muita coisa já surgiu, então o legal do online, o que me motiva a fazer isso, é essa possibilidade da gente sempre estar trazendo as últimas novidades o tempo todo aí, praticamente em tempo real, e a gente surfar na onda do conhecimento, e isso é motivador pra caramba. E aguarde o 4º vídeo que vai ter detalhes importantes de como vai ser o curso. A gente vai explicar tudo direitinho. Bom, eu acho que está satisfatório aqui a abordagem de colar cervical, de headblock, já deu para dar uma boa noção. Vamos falar um pouquinho agora sobre, a gente não vai aprofundar talvez tanto todos os conteúdos aqui, senão a gente ia ficar umas 3, 4 horas nesse vídeo, é conteúdo pra caramba, mas vamos passar aqui uma noção desses equipamentos e como estão eles contextualizados dentro do APH. Prancha rígida e prancha curta. Então, vale lembrar que a prancha curta, as pessoas possam achar que é uma novidade, uma invenção do pessoal do resgate veicular. O pessoal do resgate veicular que vem trazendo essa modalidade de prancha curta. Não. Farrington, quando criou a possibilidade do uso do colar cervical e da prancha rígida, lá na década de 60, em 68, ele criou já com o objetivo de ajudar os socorristas a extrair do carro. Ponto. Ela não foi criada nem para transporte longo e nem para ficar muito tempo no hospital. Ela foi criada para liberar a mão do socorrista e ele fazer outras coisas, como estabilização manual, e ter menos socorristas para poder tirar do carro. Esse foi o principal objetivo. Que seria, até fazendo um paralelo aqui, um dispositivo de compressão automatizada, por exemplo. Por mais que hoje em dia tenha estudo dizendo que não, a compressão manual bem feita vai ter a mesma eficácia, mas um serviço que tem um Lucas, um Autopulse, ele libera um socorrista de uma certa forma. Verdade, exatamente. Inclusive a prancha curta já na década de 60 ele já indicava. Então não é uma coisa nova, nunca foi. Agora a gente está usando mais, ensinando mais a utilização de saída do carro com a 30 graus, 60 graus, a 0 grau, usando a prancha curta. Vamos falar sobre isso no curso. Para a gente não manipular muito Eu nunca tinha ouvido falar sobre esses tipos de retiradas antes de te conhecer, para falar a verdade. Acredito que muita gente não faz ideia do que é isso, retirada a 0 graus, a 30 graus, mas a gente não vai dar para abordar aqui, mas nós abordaremos isso. A prancha rígida, ela tem, assim como o colar, muitas contraindicações ou malefícios. Ela, como a gente acabou de dizer, ela é um ótimo equipamento de extração da vítima. Ela não é um ótimo equipamento para transporte. E muito menos para ficar no hospital aguardando a longo prazo. No hospital, tá? Então, para transporte, já tem vários estudos comparando a eficácia, por exemplo, do transporte com maca vácuo, com maca simples, que é a maca retrátil, e com a prancha rígida, com vítimas utilizando sensores para ver qual o dispositivo que a vítima vai se mexer mais, porque a vítima com certeza ela não está imobilizada totalmente, a gente já chegou a essa conclusão, ela tem condição de se mexer. Então a vítima se mexe muito mais na prancha rígida do que na maca vácuo ou até mesmo do que na maca simples. Além disso, tem estudos mostrando ponto de pressão, ponto de impacto de contato entre a vítima e o dispositivo. E na prancha rígida comparada à maca simples,
o contato é muito maior, é mais confortável na maca simples do que na prancha rígida. Isso é física, né? Isso é, a pressão, ela, quanto menor a área de contato, maior a pressão. Exatamente. Então, na prancha rígida, por ela não ser tão anatômica, ela não vai se moldar ao corpo de uma vítima, como vai se moldar um colchão, como vai se moldar uma maca vácuo. Então, logicamente, ela vai criar alguns pontos que vão segurar o peso todo e aí, consequentemente, uma chance maior. A região occipital, as escápulas, né? A região do cóccix e calcâneo. Então, são os locais, inclusive, onde por pouco tempo de pressão já pode desenvolver lesão por pressão. Muita gente, eu inclusive, eu uma das pessoas que no início, antes de começar a raciocinar, porque às vezes a gente passa por uns detalhes quando a gente está estudando, mas a gente não raciocina aquilo. A gente vê lá, não, lesão mais ou menos começa ali com 2 horas, né? O tempo de uso da prancha, aquela crença. Mas a depender do paciente, um idoso, desidratado, obeso, isso pode acontecer até com 5 minutos. 5 minutos, pesquisas já mostraram com 5 minutos já poder ter lesão de olha que informação, olha que informação. Eu tenho um primo, até um caso pessoal, que se acidentou de moto e foi um acidente bem grave, e ele ficou na prancha rígida por um tempo prolongado, foi atendido num excelente hospital particular e ficou com ferida de compressão. Até hoje ele não tem o cabelo na região aqui occipital e também na região sacral. Foram 2 feridas, 2 escaras muito importantes que se deram pelo uso prolongado. Ele tinha inclusive lesão em coluna, tinha uma luxação lá na região lombar e foi um acidente muito grave, ficou em UTI, mas saiu lá com as suas feridas por compressão. A sua cicatriz do atendimento, às que vezes, poderia não ter sido atualizada. A prancha rígida, existem algumas coisas importantes de a gente falar, não sei se vale a pena falar já nesse vídeo, a questão da comunicação do pré e do intra, né? Como tirar a prancha rígida, o ATLS. Esse é um dos pontos mais críticos, talvez, nessa discussão, né? Todo mundo passa por essa dificuldade. Não é o foco nosso aqui do workshop falar do intra, mas acho que vale a pena puxar o intra para a discussão, sim. Porque o próprio ATLS, agora na 10ª edição, fala que deve ser retirado a prancha ao chegar a vítima no hospital. Caso tenha sido levado de prancha, né? Porque poderia ter sido em algumas situações. De prancha rígida. Até 2 horas, agora assim que chegar. Esse assim que chegar é após exame, lógico, do médico, da equipe, do enfermeiro. E eles vão precisar, se ainda não foi feita a avaliação no dorso, fazer a avaliação do dorso. Mesmo que foi feito no pé, o intra vai precisar avaliar o dorso. Ao virar para avaliar o dorso, você já retira a prancha. É isso que sugere, inclusive, os protocolos. Outra questão importante... E aí, aproveitando até esse gancho, alguma dúvida que é frequente. Tá, se eu tirei a prancha ali na sala vermelha, nós sabemos que nossa realidade não é de ter um raio-x ali na sala vermelha. Esse é o ideal, seria ter. E a tendência é que tenha cada vez mais. Mas hoje em dia não tem. Aí o paciente vai ser levado para a sala de raio-x, ou um paciente que está estável vai ser levado para uma sala de tomografia, Wesley. E aí o colega lá dentro do hospital, ele pode indagar assim, pô, mas eu vou precisar fazer um exame, eu vou tirar a prancha rígida agora, depois como é que eu vou fazer para transferir ele? O que a gente tem que ter cuidado é o seguinte, às vezes a gente discute muita coisa e não olha o próprio umbigo, né? Vai lá no seu hospital e vê se realmente o pessoal do raio-x respeita a prancha e não tira o cara da prancha. Eu visitei alguns lugares que o cara do raio-x ele mesmo tira. Então a gente fica muito preocupado de não tirar na sala vermelha e o cara do raio-x tira. Então verifica se isso não acontece, né? Que não é para ele tirar. Segunda coisa é o seguinte, se você tem evidência que precisa avaliar o dorso, aí sim vale a pena virar. Se não, o exame de radiografia é próximo à emergência, e o tempo é muito curto, e o pessoal já está preparado. É muita questão de preferência. Preferência, exatamente. Está preparado para receber? Não tem problema nenhum ele ir de prancha. Vai lá, faz um raio-x de prancha, acabou o assunto. Isso não tem problema. O problema é o cara ficar ali na emergência. 1 hora, 2 horas. 1 hora, 2 horas, meia hora. Meia hora já é um tempo muito longo, 25 minutos, esperando o raio-x chamar ele. E aí o médico continua, a equipe continua atendendo outras vítimas. E o paciente lá. E o paciente ali. Então, esse é um problema sério. Então, uma solução é ter um raio-x móvel na sala de trauma. Eu não vejo tanta dificuldade assim. Falta mais cultura mesmo nossa no Brasil em ter um raio-x na sala de trauma. Como você mesmo falou, às vezes está lá na UTI, não usa tanto. Não está usando e às vezes não tem na emergência onde vai usar mais. Esse é um ponto. A outra possibilidade é o hospital ter uma scoop, onde ele pode recolher a vítima. Não sai tão caro para um hospital ter uma marca scoop, ele pode recolher. Se o pré-hospitalar que levou tem a scoop,
Ele pode ajudar o INTA ali, naquela vítima, recolher, levar para o raio-x, chegar lá e retira a SCUP. Eu faço isso muito, mas a minha região é pequena, meu hospital é pequeno, o volume é pequeno, se justifica. Outra questão é a passagem da vítima em linha. Né? A vítima pode ser passada em linha, de cabeça, de uma forma horizontal. E existem várias preferências para fazer essa transformação. Pode ser com a maca de arrasto, que é muito utilizado no APH tático, que seria aquele lençol reforçado com... Vamos deixar uma foto da maca de arrasto aqui para o pessoal ver. O lençol reforçado com alças. Né? Então, quando você virou a vítima, retirou a pancha, já pode colocar esse lençol. Um lençol desse, chamado maca de arrasto ou passante, custa em média R$ 67 a R$ 100. Sai caro para o hospital. Coloca ali, volta a vítima e você pode manipular ela para ir para a maca. Ou o próprio passante, é um dispositivo que tem a maioria dos centros cirúrgicos dos hospitais. Você pode ter ele lá também para passar outra preferência para conseguir. Então, assim, existem várias preferências. Não pode usar isso como desculpa que toda vítima tem que chegar depois, tem que ficar na plancha, porque até a hora do raio-x a gente está usando um erro para justificar outro, né? Então, não cabe isso. Uma coisa importante da plancha rígida é a vítima que foi muito discutida ano passado, me bateu muito nas redes por causa disso, que é a vítima com, entre aspas, panchamento em pé. O termo que nós utilizamos por muitos anos. Se você pegar o PHTLS 8ª edição, ele já não cita o panchamento em pé. O ITLS desde 2014, além de não citar, condena, né? Se você for fazer o upgrade do ITLS, ele já tem um X lá no panchamento em pé. Não faça o panchamento em pé. E aí, com esses novos conceitos, fica claro, por que não panchar em pé? Porque ele já está deambulando, está segurando o pescoço dele. Você vai fazer um movimento não natural. Não natural. Segundo, vamos pensar uma pessoa alta e eu e mais um baixinho que nem eu ir lá e falar: Leonardo, você não é tão alto, mas vamos pensar você que não é tão alto, eu e mais alguém menor do que eu. Leonardo, fica calmo que a gente vai colocar uma pancha aqui e vamos descer com você. Você fica confiante? Dá uma apreensão, né? Dá uma apreensão, será que esse cara vai me aguentar? E existem riscos ali nesse procedimento? Existe esse risco do cara fazer força. E cair. Né? Ou cair, mas ele mesmo fazer força, segurando o corpo e essa força fazer a lesão secundária. Então, pranchamento em pé é proscrito. Pranchamento em pé é proscrito totalmente e não é de agora. Então, é uma discussão que muita gente está estressado com isso. Não é o Wesley que está falando, não se usa. Okay? E pode ser que com essas novas mudanças, vale a pena lembrar que o APH e os serviços de emergência no Brasil vão ter que ser reinventados, inclusive em questão de materiais. Né? Pode ser que algumas pesquisas demonstrem que a autoextração assistida é a vítima sentar na nossa maca, essa maca nossa que é quase no chão, não é a melhor opção. Nós temos um colega, né, o Ednei de São Paulo, que está fazendo boas pesquisas na USP, e uma das pesquisas que a gente está incentivando e planejando a fazer é essa, né? Verificar o quanto de força ou possibilidade de torção na coluna utilizando a maca escalonada e utilizando a maca simples que nós utilizamos. Então, só para deixar mais claro o entendimento, a maca que nós utilizamos, a maca retrátil aqui no Brasil, ela tem a posição lá em cima e a posição lá embaixo. São duas posições. Então, até quando ela está lá em cima, existe a possibilidade aí de botar uma adaptação, botar aquela escadinha, sobe as duas escadinhas para o paciente sentar, mas não é o ideal. E a maca lá embaixo, você também tem essa dificuldade do paciente descer. Essa maca escalonada, você consegue colocar ela na altura que você quiser. Várias então, posições, para o Wesley sentar, ela vai ficar numa posição, para eu sentar já vai ficar em outra posição. Exatamente. Algo que realmente facilita muito. Muito, né? E, por exemplo, inclusive no resgate veicular, você pode colocar ela na altura do banco do carro. Não precisa daquela força no joelho ali, não precisa mais daquela tremendo. força no joelho. A Europa usa muito essa maca e ajuda muito eles, por exemplo, com 2 socorristas só, né? Quando o cara pode colocar a pancha... Tira uma pessoa, né? Tira uma pessoa, né? Então ela realmente é fundamental, inclusive, para a segurança do socorrista. Então, aproveitando até o gancho de um equipamento pouco utilizado no Brasil por falta de disponibilidade, né? E quando o Wesley fala do serviço do APH ter que se reinventar, a reinvenção ela é diária em tudo na vida. É você continuar acompanhando as mudanças, as tendências, se adaptando às melhores evidências e continuar a evolução. Provocar os gestores a conhecer essas mudanças. Um problema no Brasil é esse. Às vezes a ponta está estudando
correndo atrás e tal, e o gestor não tem noção das principais mudanças. Então ele vai às vezes pelo mais barato, ele vai pelo que todo mundo está comprando, ele não é um gestor que tem conhecimento técnico, às vezes é um gestor político. Perfeito. Então nós temos essa... Às vezes não é nem político, às vezes é um gestor de uma área que não é política, mas também não é o técnico. É adequado. Quando eu falo político partidário que está empurrado errado. Que também né? tem. Que também tem. Né? Fazendo esse gancho agora, né? Aproveitando, nós não temos a marca escalonada. Outro dispositivo que também nós não temos, infelizmente, e eu estou correndo atrás, a Scoop. Prancha Scoop. Vamos falar um pouquinho sobre ela. Vou te corrigir. Depois que eu comecei a falar de Scoop, aconteceu algumas situações interessantes. Fabricantes brasileiros fabricando a Scoop e não fabricando da maneira mais adequada, faltando detalhes importantes. Eu fui dar um treinamento agora há pouco tempo num estado e a Scoop, essa Scoop aqui foi feita para o treinamento. A empresa tal fabricou para o treinamento. Aí a gente foi ver, faltou detalhes importantes, aonde o cinto passa, ela não era regulável e tal, a gente fez até um parecer lá para poder voltar para a empresa. E que eu já acho uma coisa fantástica, né? Exatamente. Porque como é que a gente, pelo menos teve a iniciativa de criar de testar, foi lá e agora vai melhorar o equipamento, a gente chega lá. Perfeito, esse é o processo de evolução. A outra questão é o seguinte, vários serviços estão me ligando assim, achei aqui 10 scoops que estavam sendo jogadas fora. Então, tava lá cheio de teia de aranha. Então tem a Scoop, ela não é nova, ela chegou no Brasil na década de 90. O serviço, se eu não me engano, Aeromédico de São Paulo usa desde a década de 90, de alguma forma. Mas eu ouvi muita história da Scoop no Brasil, onde vários profissionais, até renomados, deram pareceres contra a Scoop, porque na época não tinham tantas evidências como tem hoje, ou as pessoas não tinham entendido a sua real necessidade. Existem até outros nomes, né, que o pessoal usa para Scoop, a depender da região. Colher, você falou outro nome esses dias. Prancha colher, acho que tem prancha tesoura. Tesoura, exatamente. Prancha concha. Concha, exatamente. Então tem vários. Se você conhece algum outro nome para essa prancha, que é uma prancha que tem o objetivo de poder colocar o paciente que está em decúbito dorsal sem precisar fazer uma rotação, a lateralização, né, com encaixe, o pessoal está aparecendo na imagem. Então coloca aí nos comentários se você conhece ela na sua região como um outro nome. Mas a tradução dela aí realmente não é uma coisa bem... qual seria a tradução oficial? Tem alguma? Colher. O ITLS, por exemplo, ele sugere o conceito de recolher a vítima com uma espátula. E aí o que mais... E que não é bem uma espátula, porque é uma espátula... Não, perfeito. Não, ele não usa, não está citando a desculpa, ele fala assim, o mais próximo do ideal da vítima que está no chão é você recolher ela com uma espátula. E o mais próximo de você fazer isso seria a Scoop, que você abre a prancha e recolhe a vítima com dois formatos de espátula. Por isso que tesoura, né? Tem o nome tesoura. Que porque abre e faz como se fosse nos dois lados, né? Eu acho até mais interessante esse conceito de pegar dos dois lados de forma simétrica, porque você distribui a força. Se você fosse só de um lado, você ia desequilibrar esse movimento. Então, a ideia da Scoop é muito interessante. É interessante, assim, existem bons estudos sobre a Scoop, estudos mostrando uma torção da cervical, principalmente C5 e C6, no rolamento, e na Scoop tendo menos torção. A Scoop, por exemplo, em alguns guidelines da África do Sul, sugere a Scoop como primeira opção. Segunda opção, a elevação a cavaleiro com 5 ou 6 socorristas. Que é difícil a gente ver isso, geralmente a gente vê com 3, 4. Né, e que sempre foi. A elevação a cavaleiro nunca foi o ideal ensinar. Porque quanto mais pontos de contato tem na vítima, menor a chance de ter um desequilíbrio de um para o outro e ter, né? Esse cisalhamento. A elevação a cavaleiro vai muito da voz de comando de quem está na cabeça. Nos nossos treinamentos a gente treina muito isso, a voz de comando. No nosso curso online a gente vai fazer essa prática explicando essa voz de comando, que parece uma bobeira, mas quando a pessoa faz, ela vê que realmente faz toda a diferença. E a terceira opção, no guideline da África do Sul, é o rolamento 90 graus. Então, que é o que na maioria das vezes a gente usa como primeira opção, né? Mas assim, é preferência. Então assim, eu tenho Scoop? Não. Eu tenho possibilidade de fazer 5 ou 6 socorristas? Não. Então sobrou para mim o rolamento. Não, mas sabe qual é o problema na minha visão? É o treinamento passar já o rolamento como uma primeira opção. Como primeira opção. Já foi assim por muitos porque anos, já se considera que de qualquer forma não tem Scoop, de qualquer forma não tem 5, 6 pessoas, então vamos ensinar só rolamento 90 graus. Aí está o problema. Não é o ideal. Ele é uma opção, uma preferência que se dá por exclusão das duas primeiras.
Inclusive, Leonardo, essas mudanças vão ter que ter uma reinvenção dos cursos de APH no Brasil. Uma das pessoas as pessoas que estão mais estressadas com essas mudanças são as pessoas que às vezes o curso de APH são 200 horas e 180 horas é colocar o CAD e a prancha em pé. E prancha assim, prancha assado. E aí como é que vai da noite pro dia agora não ter mais? Parece que desqualificou o curso. A ideia não é isso, é você que tem esse curso, por exemplo, se reinventar e colocar as novas evidências no seu curso, correto? Então, não ficar estressado com isso. É o que a gente está fazendo aqui. A gente não está estudando e buscando... Eu mesmo já multipliquei esses conhecimentos em treinamentos de pranchamento em pé, de CAD, N vezes. Tem até vídeo no canal. Exatamente. Tem vídeo no canal e que vai ficar no canal porque faz parte do processo evolutivo. E isso é ciência, né? Então, hoje a ciência diz que não é a melhor opção. Assim aconteceu com o torniquete. Foi, depois não é. Então, pode ser que daqui a alguns anos a ciência comprove, né, como tem o Ednei na USP fazendo pesquisas importantíssimas, tem gente no mundo inteiro. A ciência comprove, por exemplo, que o CAD é a melhor opção. Então eu quero estar atualizado para eu voltar aqui e falar para você, não, agora o CAD é a melhor opção. Eu vou aproveitar até para fazer um adendo sobre ciências e evidências e tentar quebrar uma crença que nós temos de achar, não, a ciência não é confiável porque sempre está mudando, porque a ciência sempre muda, as recomendações sempre mudam. O que a gente tem que ter em mente é o seguinte, é o contrário. Quando um estudo científico ele é bem desenhado, tem poder estatístico, eliminou os vieses e chega a um resultado sólido, é uma evidência que nunca vai mudar. No momento que você descobriu que o AS diminui mortalidade no infarto, não vai ter um estudo lá na frente que vai dizer que não diminui. Se esse estudo disser que não diminui, é um estudo que pode ter dado um resultado por acaso, pode ter dado uma manipulação estatística ou pode ter sido um resultado, mas já está comprovado cientificamente por ensaio clínico randomizado duplo cego com tamanho amostral, poder estatístico, que aquilo é uma verdade, que tem uma probabilidade muito pequena de ser mentira. Agora, o problema do APH de urgência e emergência é que nós somos ainda muito carentes de evidências do maior grau. Óbvio que nós precisamos de alguma evidência para basear nosso raciocínio e nossa conduta. E aquilo que nós temos hoje disponível em muitas das recomendações não são essas evidências que são insubstituíveis, digamos assim. Essas evidências existem para algumas coisas e algumas coisas nem precisam desse tipo de evidência, que é probabilidade extrema. Por exemplo, nunca vai ter um estudo dizendo que não é para desfibrilar um coração que está fibrilando, nunca vai ter um estudo dizendo que não é para parar a hemorragia de quem está sangrando. Isso aí é probabilidade extrema. Mas tudo que nós estamos discutindo aqui de preferências, e principalmente quando você vê que a preferência muda de um protocolo para outro, é porque essas preferências às vezes são em argumentos mecanicistas, em opinião de especialista, em estudo observacional, às vezes até ensaio clínico, porém sem aquele poder estatístico, porque é muito caro, é muito difícil conseguir às vezes fazer um estudo multicêntrico para ter. Então assim, limites, não desacredite da ciência, pelo contrário, busque de alguma forma compreender o que esses estudos representam, qual é o peso desse estudo, para que se amanhã uma evidência começa a mudar, você falar, mas toda hora muda, então não vou acreditar em nada, esse negócio vai mudar. Não, a gente tem que saber separar o joio do trigo e saber o que é uma evidência aqui. Essa evidência é para o resto da vida e todo mundo tem que fazer, não é para discutir, e aquela evidência que está aí, hoje é a melhor evidência que nós temos, é a melhor prática que nós temos, e vamos continuar estudando o assunto, vamos continuar melhorando as pesquisas, para a gente chegar numa evidência que talvez seja definitiva. Que faça uma prática baseada em evidência, né? O que tem de novo, o que tem de mais atual hoje é isso. Então a minha prática é embasada no que a ciência diz que é melhor para o momento. Pode ser que daqui a alguns anos não seja aquilo, eu tenho que estar com uma prática atualizada. E sem o preconceito e sem se apaixonar por uma ideia de dizer, não, essa ideia que eu vou me agarrar, como existe gente incomodada, como você falou, de tirar o pranchamento em pé. Como eu imagino que no momento que disseram, olha, tem que parar o soco precordial na PCR, teve gente que provavelmente ficou estressado. Então não é pra gente se apaixonar por uma ideia, por uma prática, por uma crença, e porque a gente quer que aquilo seja verdade, isso é verdade. Quem guia a verdade na ciência são as pesquisas, são as evidências científicas. Exatamente. Ou pelo menos a verdade é o que tem a maior probabilidade de ser verdade. E que foi verdade para mim também. Eu ensinei pranchamento em pé, ensinei usar CAD, ensinei reposição volêmica agressiva. Vale a pena lembrar que essas discussões do APH nos últimos 20 anos não estão só com dificuldades de entendimento ou de absorção ou restrição do movimento da coluna. Tem proteção permissiva, tem restrição do movimento da coluna, tem a PCR traumática, tem vários outros temas
importantes que a gente precisa entender que vão estar mudando. Manejo do TCE grave com hipertensão intracraniana. A discussão que a gente teve ontem por muito tempo entre o TCE e o trauma abdominal, qual intervir primeiro, isso também é um dilema absurdo que vai depender muito da sensibilidade de quem estiver lá na ponta e atualização, equipamento, preferências. E é isso que me motiva. Quando eu entro num projeto, que o projeto já não tem muita coisa para evoluir, tá? Até o Daniel Pink, no livro Motivação 3.0, ele fala sobre isso, que um dos principais elementos motivadores intrínsecos, aquele que faz com que a motivação venha de dentro para fora, é quando existe uma curva de crescimento possível pela frente e que você está nela. Quando você vê que existe uma grande evolução possível e você está ascendendo, você está desafiado, você se empenha muito mais do que você chegar num patamar de, pô, daqui eu não tenho mais para onde ir. Entendi. Então, que bom que o APH está nesse nível, que nós podemos fazer parte dessa construção, dessa discussão, desse raciocínio. E discordar e discutir não quer dizer brigar, quer dizer contribuir com a ciência. Cada discussão dessa que você tiver no seu serviço, que você tiver com seus colegas, quem estiver aqui na caixa de comentários, quem tiver no nosso treinamento, cada discussão dessa é uma contribuição para a evolução da ciência, que a gente está aumentando o nível de nossa inteligência coletiva. Dono da verdade, né? O Wesley e o Leonardo são dono da verdade, tem muita gente boa no Brasil estudando esse assunto e contribuindo. Então, vários fóruns acontecendo, não só esse workshop, existem fóruns também acontecendo em outros estados e presenciais também. Então, eu acho que vale a pena você buscar o conhecimento, analisar se a evidência realmente é boa, que o Leonardo falou. O Leonardo ensina muito isso nos seus vídeos, como analisar uma boa evidência, buscar pessoas referências como o professor Luiz Cláudio Correia. Vamos lá. Então vamos adiante. Então falamos sobre a prancha Scoop é a primeira opção para a vítima que está deitada no chão. Né? A vítima... Às vezes a paciente pode estar lateralizada, mas uma vez que você coloca o decúbito dorsal, você vem com a Scoop, ou você já pode chegar e colocar na rotação. Eu gosto de usar a Scoop substituindo a prancha rígida. Né? Eu já usei a Scoop até para retirada 0 grau, que não é a melhor opção, né? Porque tem várias partes vazadas e aí a roupa pode agarrar ali e te atrapalhar. Realmente a prancha rígida é a melhor opção. E a Scoop ela é boa não só para pegar o paciente, mas para como deixar o paciente. A ideia é deixar o doente na maca. Se eu estou olhando o doente e percebo que existe a possibilidade de eu tirar a prancha ainda no APH, a Scoop é a melhor opção. Tá? Todas as vítimas que eu transfiro para a maca vácuo, eu uso a Scoop. Uma vez na maca vácuo, você tirou ali, não precisou rotacionar o paciente, nada. Okay. Mais alguma coisa sobre a prancha Scoop que você queira posicionar? Vale a pena também dizer que a prancha Scoop tem um limite de peso, né? E altura. Por mais que essas reguláveis cheguem a quase 1,80m, 1,80m e pouco, tem gente que é bem mais alto que isso. Então é a mesma coisa da prancha rígida. Então os extremos, o muito obeso e o muito alto, eles vão te desafiar a pensar o que é melhor para eles. Esse é o conceito mais adequado. No PHTLS nona edição, ele vem até com, acho que uma folha e meia, discutindo sobre o transporte e a extricação, a extração de vítimas obesas, acima de 180 quilos. Usar maca apropriada. Nessa ambulância, não cheguei nessa ambulância, nesse carro que nós utilizamos por algum tempo lá no Rio, que é o autático de emergência, e tinha uma maca preparada para obeso. Então, é um carro alemão que estava preparado para várias coisas, Scoop, dispositivos de membros a vácuo, maca para obeso, é bem interessante. Então, é um conceito que não é novo, já é antigo, lá fora já estão se organizando para isso, e aqui a gente precisa pensar nesses extremos, como é que nós vamos fazer. Então, Perfeito. O Scoop, para um obeso, por exemplo, eu acho que tem suas limitações. Tem suas limitações. Perfeito. A maca vácuo, já mencionamos um pouquinho sobre ela. Eu acho também, assim, eu acredito que é um grande avanço. Não está tão cara no país, já tem várias empresas vendendo. Quer que falar preço? Pode falar mais ou menos. Está por volta aí de 1.500. A Scoop está mais ou menos R$1.000? Então, a Scoop estava R$1.000 quando a gente começou a falar um ano e meio atrás. Hoje a gente está encontrando ela quase R$3.000. É a lei da oferta e da demanda. Né? Muita gente procurando, pouca gente oferecendo, aumenta o preço. Mas a tendência é baixar. É baixar. A maca vácuo já está um preço bem legal. A maca vácuo ela é ideal para o transporte longo, né? E para aumentar o conforto, diminuir chance da vítima e diminuir chance lesão. de lesão. Um grande benefício dela é que ela é radiotransparente, então você consegue
fazer o raio-x a vítima nela. Ela não é um bom dispositivo para resgate, para transferência. Esse é um erro comum que o pessoal tem feito, usando a maca vácuo para retirada de ambientes de difícil acesso. Né? Esse caso seria uma maca SCAD, ou uma maca cesto, que poderia ajudar no caso da altura. A maca SCAD é mais rígida, porque a maca vácuo ela rasga com facilidade. Então não é a melhor opção. Como eu uso e sugiro e recomendo usar, quando eu tomo a decisão que eu vou usar a maca vácuo, alguém, normalmente é o meu condutor, ele prepara ela na maca simples, na maca retrátil, coloca ela em cima da maca, espalha toda aquela espuma, né, por dentro dela para ele ficar e a vítima deitar ali, ela ser retirada o ar de forma por igual, mais próximo do igual. Isso é um detalhe importante, às vezes não é só colocar a maca ali e colocar a vítima, né? Eu uso assim, mas eu já usei ela no chão, né? Ontem mesmo eu contei um caso para você, e aí uma vítima que estava em decúbito ventral, e eu ia fazer o rolamento 180 graus dela, e eu achei interessante já deixar na maca vácuo. E aí como eu fiz a transferência dessa vítima, que estava no chão, num lugar longe e que a maca simples, retrátil, não chegaria até lá, coloquei a prancha rígida por baixo da maca vácuo e levei na prancha rígida. Porque se eu levasse ela por risco de ela fazer isso daqui, aí o princípio de manter uma coluna reta estaria... Se eu não me engano, eu estava discutindo até com o Dr. Oswaldo, isso é uma coisa que está evoluindo, né? A tecnologia de maca vácuo. Parece que já existem, se alguém tiver mais informações sobre isso, poderia contribuir aqui também nos comentários, já existem maca vácuo com um reforço central nesse eixo que poderia servir também para um transporte, mas isso aí é alguma coisa que eu ouvi falar, ainda não tenho maiores informações, se alguém tiver algum modelo ou alguma referência para a gente conhecer, pode contribuir aqui. Mas até então as macas, e a maca que o Wesley utiliza no serviço dele, não é a maca para sair transportando o paciente. Você botou a rígida embaixo para poder fazer esse transporte tranquilo. E chegar lá e tirei a rígida. 3 modelos de maca vácuo que eu encontrei no Brasil não tem esse reforço, esse exoesqueleto. Lá em Brasília nós fizemos vários testes, assim, treinando de uma forma a levantar a vítima e não ficar fazendo visivelmente essa mudança ali na posição da vítima. Mas não dá pra gente saber se realmente mexeu a coluna da vítima. Teria que ter um estudo com sensor. Né? É um tema interessante para poder jogar lá pro Ednei, lá eu estudar também. Bacana. Vamos agora para o CAD. CAD é um problema também, outro problema que o pessoal agarrou o CAD como se fosse algo divino, que sem o CAD não dá para trabalhar. E eu usei CAD, treinei a usar CAD por muitos anos. A nossa discussão começou uns meses atrás com o CAD, não foi? No WhatsApp. Como é que eu vou fazer sem o CAD e tal? Então, eu tinha essa crença muito enraizada de que o CAD seria a maneira mais segura de retirar o paciente. Tanto que o PHTLS sempre passou para a gente, pelo menos nos treinamentos que eu fiz, que o paciente estável, eu ia retirar ele com o CAD, que agora eu já sei que é aquela retirada 90 graus, retirada com CAD, paciente estável, porque eu ia mobilizar menos a coluna, paciente instável, retirada rápida. Se você for analisar os cursos de PHTLS mais recentes, não tem tanta estação mais com CAD, tem uma estação com a retirada rápida, né? E o CAD não tem sido mais... Ele era demonstrado, mas não tão treinado. Não tão treinado, porque realmente a tendência é o desuso. Vale lembrar que o ITLS, o PHTLS, eles não têm uma aproximação como deveriam ter com os protocolos de resgate veicular. Que é uma subespecialidade dentro do resgate. Eu acho que é uma falha nossa mundialmente. Né? O PHTLS e o ITLS vão para um lado, o resgate veicular vem para o outro. Por exemplo, o pessoal do resgate veicular está muito bem fundamentado e treinando bastante sobre a extração da vítima do carro. Acabou de extrair a vítima. Qual é a melhor opção para o transporte da vítima? Não é o pessoal do resgate veicular, às vezes, os que estão mais atualizados sobre esse assunto. Então, CAD teve vários estudos demonstrando que a retirada a 90 graus não é a melhor opção. O Mark Dixon, que é um grande estudioso irlandês, que nós vamos colocar os estudos deles aqui, já está aí o link, né? É um grande estudioso que demonstrou que, por exemplo, numa pesquisa em 2015, 2014 para 2015, ele comparou 9 formas de extração da vítima do carro, usando sensores, câmeras, e uma das formas foi o CAD. Dessa maneira normal que nós usamos, ele fez o CAD retirando pelo banco do passageiro e o CAD retirando pelo banco do motorista. A vítima saindo por meios próprios,
a vítima saindo em autoextração assistida. A vítima que saiu pelos meios próprios teve menos torção na cervical do que a vítima que estava com CAD. Na verdade, comparando o movimento natural contra um movimento artificial, né? Na verdade, o CAD foi o que mais teve torção. Então, o CAD, em alguns guidelines, por exemplo, o guideline da África do Sul, que usa como base o guideline do Reino Unido, o CAD é totalmente contraindicado. Na nossa realidade, que a gente usa muito o protocolo americano, ainda não é contraindicado. O PHTLS usa a mesma foto do PHTLS edição, usa a mesma foto da oitava, usando o CAD. Ele sugere como opção. Ele não diz que é a primeira opção, mas sugere como opção. Assim como ele sugere o CAD, ele sugere o Rescue Boa, né, que a gente chama de Tereza aqui no Brasil. Porque que Tereza seria o lençol, e o Rescue Boa já é um dispositivo industrializado que tem a mesma finalidade. Então, o CAD ele é mais uma opção. Como eu faço hoje, como nós fazemos no Rio, nós afastamos ele o máximo possível do resgate veicular, ele acaba sendo uma sexta, sétima opção, porque eu tenho outras coisas a pensar antes do CAD. Retirada a 0 grau, a 30 graus, a 60 graus, com plancha curta, com a plancha rígida somente, autoextração assistida. Que a gente já vai comentar aqui. Então, várias possibilidades. E o CAD, por exemplo, o nosso colega Ednei lá da USP, ele fez uma grande revisão integrativa e ele conseguiu pegar o manual principal, o primeiro manual do CAD. E o CAD ele foi criado para a retirada de locais confinados. Ele tinha um calção, um fraldão que fazia essa sustentabilidade daqueles tirantes inguinais. Hoje o CAD que nós utilizamos não é desse jeito e desde o primeiro manual dele já mostra que ele tem um objetivo de imobilizar da cabeça até a última porção da coluna lá, na região core. Um cara muito alto, o CAD ele vai ter essa finalidade? Não vai encaixar bem anatomicamente. Não vai encaixar. Então você não está sendo benefício, está sendo mais malefício, porque ele vai poder inclusive fazer isso daqui, né? Se o CAD ficar muito baixo. Se o CAD ficar muito alto, essa parte da lombar não vai estar protegida. O obeso também não se adapta bem ao CAD, mesmo tendo o CAD de obeso. Existe o CAD obeso e o CAD de recém-nato, que é de 51 centímetros. A outra questão são as lesões pélvicas, que são muito pélvicas e superior de fêmur, né? Como luxação de acetábulo. O joelho que bate ali no painel. É muito comum na colisão em vítima com encarceramento tipo 2, físico 2, que normalmente a vítima está presa nas ferragens. Então, essa vítima é muito comum ter fratura de fêmur, fratura de pelve ou luxação de acetábulo. E aí, essa vítima não se beneficia do CAD. Pelo contrário, né? O CAD acaba forçando ali... Aumentando essa abertura da pelve. Teve um estudo da Nova Zelândia, agora de 2016, onde eles quebraram a pelve do cadáver a 8,1 milímetros. Nós sabemos que a partir de 2,5 milímetros o sangramento é quase irreversível, mas eles quebraram a 8,1 milímetros, colocaram o cadáver no carro, tiraram com CAD, e quando fizeram o raio-x novamente, depois de tirar a vítima, estava a 35 milímetros, sendo 3 vítimas, aumentando até 1 centímetro. E apesar que isso aí, é claro que é um estudo que é interessante, traz um indicativo, mas é um estudo que tem vieses. Porque o cadáver não vai ter ele não vai segurar com a musculatura, não vai reagir, né? Enfim. Mas já mostra que o CAD por si só, né, a questão inguinal. A característica intrínseca dele é de tender a afastar uma lesão como essa. E o manual primário do CAD já contraindica para a possibilidade de lesões de fêmur alto ou de pelve principalmente. Então hoje no seu serviço vocês tem o CAD lá na lista de opções, mas uma opção mais remota, existem várias outras maneiras melhores de retirar o carro. Principalmente do carro, né? O CAD pode ser utilizado numa situação... Agora, obviamente que existem princípios e preferências, e as preferências do PHTLS está aqui, vão variar com os recursos que você tem disponíveis, os equipamentos, a qualificação da equipe, a situação. Então, a depender hoje, pode ser que ainda tenha serviço, que o CAD não seja a sexta, sétima opção, devido a essa escassez de recursos e de treinamento. Devido, inclusive, à escassez de conhecimento, né? Porque às vezes o cara, ele sabe fazer a retirada 0 grau? Não. Ele tem condições de fazer? Tem gente suficiente? Não. Ele tem condições de fazer a 30 graus? Ele sabe fazer? Não sei fazer. Então ele vai falando não para tanta opção. Na verdade, o CAD é a última opção, mas é não para tanta opção que vai chegar no CAD. E tem uma opção, que
não envolve tantos recursos materiais, praticamente não envolve nenhum recurso retirada material. rápida. E até o último tema que a gente vai discutir aqui, que pode até ser utilizada no local que o CAD vinha sendo indicada. Ou a retirada rápida também. A retirada rápida que não é a retirada imediata, não é a chave de Haltech, que já está sendo abolido também. É legal a gente falar sobre essa diferença, Isso. porque é uma diferença que existe na prática, mas que não é mencionada oficialmente. E poucas pessoas sabem fazer. Poucas pessoas sabem fazer. Observe, o Wesley até a gente discutiu isso ontem. A retirada rápida, o paciente está instável, eu tenho um formato de retirada onde eu estou me preocupando com a restrição de movimento da coluna, que é diferente de uma retirada imediata, de uma PCR, de um ambiente de risco, onde você não vai se preocupar em entrar, segurar a cabeça, segurar o tórax, fazer a rotação. Exatamente. Você pega o paciente e tira ele o mais rapidamente possível. São duas retiradas diferentes. Exatamente. Mas aqui nós vamos focar a discussão mais na retirada rápida, autoestricação, CAD, porque a gente está falando de situação onde não é essa situação extrema. Isso. E a retirada rápida, Leonardo, deve ser essa vítima que está começando a ficar instável, né? Mas pode ser uma retirada controlada, que é o mesmo procedimento da retirada rápida, porém a vítima está estável. Então, você pode tomar a decisão, a preferência de fazer a retirada controlada no lugar do CAD. O mesmo procedimento que você ia fazer da retirada rápida, a vítima acordada, inclusive ajudando, você manipula a perna aqui, levanta a perna para mim. Que seria quase um intermediário entre a alta extração e a retirada rápida. A retirada rápida, seria a retirada controlada, que pode ser viável, né? A minha preferência aqui, eu só tenho 3 socorristas, não dá para a gente fazer retirada 0 grau, não quer usar o CAD, vou fazer retirada rápida. Pode ser, não tem indicação para autoextração assistida, ou eu não sei fazer, vou fazer a retirada rápida. É legal essa discussão porque expande a nossa... Quanto mais você souber fazer, mais preferências e opções você vai ter para poder... É tipo aquele jogo de RPG que você começa a ser o bonequinho tá nu ali lutando com um Badog, né? O jogo vai passando, você consegue um Badogzinho melhor, uma armadura, e você quanto mais tem recursos, mais você consegue se adaptar à diversidade, porque o paciente que a gente vai atender ali muitas vezes não é o paciente do livro, né? Sim, então quanto mais preferências de opção você abrir na sua manga ali, é melhor. E para você ter esse monte de preferência, às vezes o equipamento é fundamental, mas não precisa muitas vezes do equipamento, precisa de você entender e ter treinado todas elas. Então, uma sugestão que eu dou, uma recomendação que eu dou, é buscar treinar todas essas opções, né? Retirada 30 graus, 0 grau, 60 graus, 25, posição fetal, que a gente nem discutiu, existe a retirada em posição fetal, 0 grau para a porta de trás, 0 grau para o para-brisa. Depende da posição que o paciente está dentro do veículo. Esse 0 grau não é o 0 grau do carro, e sim do encontro da cervical com a prancha, né? Então isso a gente vai aprofundar muito mais essa discussão no curso, com que profissional de saúde não está acostumado com essa nomenclatura, isso é mais uma coisa de quem trabalha resgate verticular, né, de forma mais aprofundada. Mas quem vai precisar, porque ele faz parte da equipe durante o atendimento da PH. E certas vezes acontecem, no Brasil nós temos N realidades, onde pode haver uma situação onde tem uma equipe de saúde ali, mas não tem resgate, não tem bombeiro. E vai ter que fazer da melhor maneira possível. Da melhor para o paciente, porque muitas vezes a gente faz achando que é a melhor maneira por não saber que existem maneiras melhores. Claro que a excelência é fazer o melhor que nós podemos fazer com as condições que nós temos. Perfeito. Mas quanto mais nós temos condições, mais nós temos chance de fazer o mais próximo do melhor. E as condições passam por conhecimento. As condições não é só material, mas condições são também a sua autorreflexão do seu conhecimento. Eu estou há 10 anos sem me atualizar em trauma. Estou fazendo o meu melhor. Não está. O seu melhor está muito ruim. Porque você pode melhorar estudando mais. Perfeito. Então, para a gente fechar aqui, vamos falar sobre autoextração. Eu coloquei o que? O nome autoextração, autoestricação. Até eu ouço mais falar do termo autoestricação. Queria que você falasse sobre essa nomenclatura e depois a gente fala sobre a técnica. Então, o termo vem do self-strication. Vale a pena a gente lembrar que strication, a tradução na ponta do lápis, não é estricação. É o mais próximo para a extração. Então eu gosto muito de usar o termo autoextração, mas também o termo autoestricação. Porque uma estricação em português seria ter que mexer na estrutura para tirar o paciente. O paciente está preso, um encarceramento ali, no caso mecânico. Isso. Então eu preciso mexer. Tipo físico 2. Tipo físico 2, perdão. Essa nomenclatura é nova também. Mecânico, a porta está fechada, ele não consegue sair. Exatamente. Pronto, para mim também é muito novo, então ainda continuo, eu estou aqui, você está aprendendo aí, eu estou aprendendo aqui. Então, a autoestricação seria a pessoa conseguir tirar a ferragem das pernas para conseguir sair. Não é, na verdade a gente está
extraindo a vítima. Eu gosto do meu termo autoextração. Bom, é legal falar sobre essa também tem muita gente publicando como autoextração. Bom, Wesley, isso aqui, esse termo tem chocado muita gente. Como assim? O paciente vai sair depois de um trauma, depois de às vezes até de um capotamento? O paciente, será que ele tem uma possibilidade de sair do carro sem ser com a técnica de retirada rápida, sem ser com CAD? Se você até quiser escrever, mas vale a pena o seguinte, pontuar. Você usou os critérios definidores. Foi o Nexus, ou foi o CCR, ou foi o Marshall, por exemplo. Né? Qualquer ponto positivo para aquele Marshall, ou dor na cervical, ou dor durante o movimento de 45 graus, há indicação de restrição completa. Ponto. Como vai ser feita essa restrição completa, aí é outra pergunta que você vai fazer. Então, esse como vai ser feito pode ser a autoextração assistida. Então, autoextração é restrição completa. Ele vai sair, ele está segurando o pescoço dele e ele vai deitar numa maca e depois vai ser colocado os tirantes. Essa maca pode ter o headblock e pode inclusive ser colocado o colar cervical depois que ele entrou na maca. O que a gente estava comentando, a gente estava conversando até ontem, você estava falando, até foi uma coisa que eu aprendi ontem com você, porque existe a autoextração ambulatorial, né, e a autoextração completa. Assistida, supervisionada, cada lugar fala de um jeito. Esse ambulatorial... Vou até colocar aqui, assistido controlada, né, que que envolve restrição, né? Isso. A ambulatorial foi citada muito no guideline da África do Sul, que é aquela vítima que passou pela análise dos critérios e ela não tem nada, ela não teve não teve positivo para nada. Você fala, sai do carro. Você não precisa também sair de forma bruta, mas venha comigo. Mas tem pacientes que você chega na cena e já saiu sozinho. Já saiu sozinho. E aí você vai fazer o exame e se tem ponto... Essa é uma outra situação. Vamos pensar em duas situações. Uma situação é o cara que está sentado no carro, você fez todo o exame e ele não tem ponto positivo a nada. Ele pode fazer a autoextração ambulatorial. Você vai levantar, principalmente se for médico, pode liberar na hora. Se você é um profissional não médico aqui no Brasil, você vai estar sendo regulado por um médico, principalmente, né? Então, pode liberar na hora, não quer dizer deve liberar na hora. Isso, poder é diferente. Então, se tiver indicação de liberar na hora, libera na hora. O doutor falando de tal aqui, deu ponto negativo para tudo. Perfeito, pode fazer a situação ambulatorial, leva ele para a maca da ambulância, deita ele lá, a maca está aí perto dele, está aqui perto, pertinho, não pode deitar ele, leva para o hospital para um médico reavaliar ele para mim. Ponto. E qual seria então a diferença da autoextração assistida? É o cara que teve ponto positivo. Ponto positivo para quê? Tem que ficar... Nexus, CCR é um Marshall positivo. Mas tem que ficar atento para algumas coisas importantes. Se o habitat do carro, aquele ponto, a célula da vida, que é onde o piloto, né, o carro está ali, não estiver com danos severos, ele pode fazer a autoextração assistida. Só o ponto de ter danos severos no habitat da vítima ali, ele não é mais indicativo para a autoextração assistida. Outro ponto positivo, outro ponto importante é o carro está com os 4 pneus no chão. O carro não estiver com os 4 pneus no chão, não tem indicação para a autoextração assistida. Ok? Além de do macho e tal. Pelo risco da movimentação do... O risco normal. Mas estabilizei o carro, então não. Ponto. Não faz a autoextração assistida. O carro está capotado e o cara está lá, mas se você quiser eu levanto aqui. Aí você, não, então faz. A vítima está no chão, existem algumas discussões sobre isso. A vítima está no chão, levanta, fazendo força para a autoextração assistida. Não. Só se você já fez todo o exame e ele é uma autoextração ambulatorial. Perfeito? A outra questão é, não tem déficit neurológico dos 4 membros. Os 4 membros estão movimentando adequadamente. Então, porque você pode estar fazendo um exame, no Marshall principal, principalmente, e chegar lá tem um tornozelo com um edema enorme. Como é que essa vítima vai fazer a autoextração assistida pulando? Né? Além de ficar estranho, não é o mais adequado. Ok? Então, a autoextração assistida, além de ter um ponto positivo por algum critério daquele, você tem que pensar nessas situações. A célula da vida, se está danificada, se os 4 pneus estão no chão e se está com movimentação adequada dos 4 membros. Perfeito. Ok? Perfeito. Então isso é importante falar sobre a autoextração. E aí tem uma técnica. A autoextração não é, levanta aí, vamos embora. Tem Essa seria mais parecida com a ambulatorial, que ainda vai ajudar, mas a assistida é realmente um procedimento. Existe um procedimento sério, que não é tão fácil, precisa da atenção da vítima. Naqueles critérios que eu falei, se a vítima está com respostas confiantes também.
Tá? Então, se você começou a conversar com ela, planejando a autoextração, e ela, vamos pensar numa vítima chorosa, deu ponto negativo para tudo, mas você fala, olha só, você está me dizendo, eu quero sair daqui, eu quero sair daqui. Não, tudo bem, você vai sair, eu vou te explicar como é que você vai sair sozinho. Ela não está respondendo o que você está falando, ela não está confiante. Então, não vale a pena fazer a autoextração assistida. Perfeito? A outra coisa importante durante a autoextração assistida é que o ambiente seja propício para isso. Quando eu estou examinando e eu tomo a decisão pela autoextração assistida, a equipe já está segurando o policial, por exemplo, que pode estar indo lá perguntar sobre documentos, que não é o melhor momento para perguntar sobre documentos, né? Familiares, né? Populares. Então, se você está sozinho com o seu condutor e você tomou a decisão pela autoextração assistida, é bom que o condutor vá pedindo, crie um líder dentro da população ali para te ajudar e cuide dessa, para você ter a atenção total da vítima e orientar a vítima o tempo todo. Se no meio do caminho da autoextração assistida ela sinta dor, ou uma crepitação, uma impossibilidade de ela mesma vai sinalizar. Ela vai sinalizar e ela mesma vai se autorregular e você pode continuar a retirada, por exemplo, a 0 grau da onde ela parou. É importante esse entendimento, né, de que a autoextração não significa dizer que o paciente que está lesionado sem condição de sair vai sair sozinho. Não tem nada a ver com isso. E pelo contrário, o paciente que está ali, nosso maior mecanismo de defesa do corpo para não agravar uma lesão é a própria dor. Sim. Então, se o paciente está começando a se movimentar, sentiu a dor, ele mesmo vai parar. E ele vai falar, olha, eu não aguento, estou com dor. Sendo que se eu estou fazendo, quando eu estou fazendo uma retirada rápida, eu corro um risco de fazer um movimento e ele sentir dor, sentir dor e agravar a lesão, ele não tem como se defender. Exatamente. Então ela faz sentido, ela faz muito sentido. Faz muito sentido, porque ele está se autorregulando. Uma outra coisa, vale a pena a gente lembrar, Léo, que é o seguinte, a vítima grave instável não mudou nada, mudou a restrição seletiva. Essa vítima instável a gente não vai perder muito tempo fazendo restrições absurdas, pode ser uma restrição minimalista. Perfeito. Ok? Isso previsto no Nexus, no CCR, está bem descrito isso no Marshall. Né? Já a maior preocupação ou a maior forma de se planejar a retirada é com a vítima estável. Então não precisa correria com essa vítima. Dá para você conversar bem com ela, fazer a autoextração assistida com calma. Isso não tem correria. Mas ela estava estável e começou a ficar instável. Perfeito. Mudou a estratégia dela. Mudou a situação. É dinâmico isso, né? Bom, Wesley, eu acredito que a gente está chegando aqui num ponto que a gente fez uma abordagem muito boa. O objetivo do workshop realmente foi trazer essa discussão de forma organizada pela literatura, pelos critérios das indicações e por essas preferências. Eu acredito que ficou, inclusive, até muito mais rico do que eu imaginava para o workshop. Talvez seja até informação que tem a gente que, acho que os que chegaram até essa parte aqui do vídeo e assistiu tudo, talvez sejam aquele público diferenciado que realmente gosta muito, né? Porque com a correria do dia a dia, conseguir parar e se dedicar tanto tempo, então eu gostaria até de te parabenizar, né, por você estar aqui. Isso mostra que você faz parte de um grupo seleto, que você tem a missão de pegar esse conhecimento aqui, de levar, de multiplicar, de sensibilizar os colegas. Exato. Bom, de conteúdo do workshop, a ideia é isso que nós tínhamos para entregar. Vai ficar aqui um convite, caso você queira continuar esse estudo e aí aprofundar nas lesões específicas, numa avaliação primária, numa avaliação secundária, vendo o APH-TLS, vendo do ITLS, vendo isso tudo na teoria, na prática, vendo queimaduras, reposição, PCR traumática, hipotensão pernissiva, são tantos outros assuntos que esse workshop não era o objetivo. Para isso nós temos o treinamento, que é o suporte ao trauma no APH, que nós desenvolvemos juntos. A gente teve essa ideia, foi até um desafio de esperar, não, será que vale a pena a gente se investir tanto? Fizemos uma pesquisa online com os seguidores do IBRAP, tivemos uma adesão muito forte e esse curso então foi criado e você pode, caso tenha interesse, se inscrever e entrar conosco nesse treinamento, que além das videoaulas, tem encontros ao vivo todo mês para discutir as últimas atualidades, tem fórum de discussão, tem quiz, é realmente um treinamento, uma experiência. Com novidades, exatamente, né? Lives com coisas das mais atuais, discussões mais polêmicas. E aí o que é que nós vamos fazer? No próximo vídeo,
último vídeo desse workshop, que é o vídeo 4, nós vamos apresentar exatamente como funciona, mostrando como funciona, quais são os conteúdos de cada módulo, qual é a logística, a plataforma, certificado, garantia, preço, forma de se inscrever, tudo isso a gente vai abordar em detalhes no vídeo 4, então se for do seu interesse participar, estar junto conosco estudando isso, trocando essa ideia diretamente, então eu te convido para você ficar muito atento, atenta ao próximo vídeo no qual nós vamos explicar tudo isso aí, no qual nós vamos abrir as inscrições para essa turma. Então, se você tiver alguma dúvida, também tem uma caixa de comentários aqui embaixo. Você pode revisitar esses vídeos enquanto eles ficam disponíveis. Eles só ficam disponíveis gratuitamente durante o workshop. Depois disso, isso passa a ser um produto pago, até o próprio conteúdo do workshop, é muito conteúdo aqui, isso requer um investimento para estar fazendo isso. Então a gente disponibiliza gratuitamente nesse período para democratizar, dar a oportunidade de todo mundo assistir, e quem quer rever, que pode aproveitar esse tempo, ou se não, vai ter esse produto também, o workshop disponibilizado numa plataforma. Portanto, aproveite ao máximo para ver, rever, tirar suas dúvidas, ver todas as referências, os links que estão abaixo dos vídeos, e a gente já se vê lá no próximo vídeo para a gente falar especificamente sobre o treinamento. Obrigado e obrigado pela confiança aí e estar acompanhando o IBRAP para esses cursos que estamos planejando. Muita coisa boa planejada. Eu aproveito aqui também para agradecer o Wesley pela participação, não só nesse workshop, assim, agradecer por você ter trazido tanto conteúdo, assim, o pessoal está ali como aluno, eu também estou como aluno, tenho um pouquinho de estudo nessa área que você tem incentivado aí mais ou menos há 6 meses, 8 meses, verdade. Eu tenho estudado, então eu estou aqui como curioso, discutindo, puxando de Wesley, ainda não pratico no meu dia a dia essas novas recomendações, então eu estou exatamente no mesmo nível que você aí. Mesmo quando a gente não está gravando, a gente está falando sobre isso. A gente está falando sobre isso, o Wesley chegou aqui, já passamos a metade do tempo que ele está aqui discutindo os assuntos, a outra metade gravando. Então é uma coisa muito bacana, eu te agradeço, Wesley, tanto pelo que você tem feito, pela coragem, por dar sua cara a tapa muitas vezes. Isso às vezes é difícil a gente conseguir entrar na mudança de paradigma, principalmente em meios onde essas crenças estão tão impregnadas, não é? E você tem sido um grande incentivador. Obrigado pela parceria no curso, por esse workshop, você está aqui conosco. No vídeo 4 eu vou estar sozinho aqui para falar sobre o curso, não tem porque o Wesley está aqui, eu vou estar fazendo um vídeo explicando para você todos os detalhes. Então, cara, muito obrigado. E vamos lá para frente, estudar sempre, capacitação continuada e fazer sempre o melhor. Abraço. Um grande abraço, tchau, tchau.